Existe um momento na vida em que os papéis se transformam sem que a gente perceba. A filha vira mãe, a mãe vira avó, e de repente aquela mulher que um dia ensinou os primeiros passos, passa a assistir os primeiros passos de uma nova geração. No episódio de hoje, encerrando a nossa primeira temporada, vamos conversar sobre o amor que atravessa gerações, sobre maternidade vista de outro lugar, sobre medos, aprendizados e a beleza de testemunhar a própria filha se tornar mãe. Sejam bem-vindos, eu sou Bianca, mãe da Meli e do Henrico, e esse é o nosso 5º episódio do Oi Mamãe Podcast. E no episódio de hoje eu confesso que eu tô bem nervosa, tô bem trêmula, porque a convidada nada mais é que a minha mãe. Então seja bem-vinda, Silene, minha mãe, e é um prazer enorme lhe receber aqui. E saber a sua visão, conhecer um pouco da sua perspectiva da nossa história. Oi, gente. Oi, filha. Não mais nervosa que eu. Porque além de nervosa, estou muito emocionada. Porque a nossa história, ela não encerrou. Ela se fortifica todos os dias. E eu sou uma mãe muito feliz de ser a sua mãe. Estou muito feliz por você ter me convidado. Então, segura a emoção. As duas estão bem nervosas aqui. Mas eu vou começar a perguntar pra gente tranquilizar aqui. Então, vamos para a primeira pergunta. Mãe, você se lembra do momento em que percebeu que eu não era mais apenas a sua filha, mas também mãe? Filha, nós sempre fomos muito grudadas, né? Sempre, tirando o momento que você morou no Canadá, fora isso, a gente nunca se separou, né? Eu sempre vivi para você, para vocês, meus filhos, porque eu ainda tenho o Luigi. E assim, desde o momento que você anunciou o seu noivado, ali eu já comecei a sentir que a minha filhinha, minha menina, cresceu. E aí veio o casamento, mas até então eu não tinha parado para pensar em ser avó. Até mesmo já você casada, eu ficava assim, quando eu viajava, eu pensava assim, eu acho que ainda não estou pronta para ser vovó. A minha filha ainda vai curtir bastante o casamento, o marido, né? Só os dois. Não parava para pensar neste momento. E de repente você anunciou a gravidez. Foi mágico demais, porque daquele momento eu já me sentia a vovó coruja. E foi, sempre momento, foi. Eu já comecei a sonhar, a pensar. Eu pedia muito a Deus, filha, que a sua gravidez fosse muito tranquila. As minhas não foram. Então eu sempre pensava assim, pedia para Deus, né, para você ter uma gravidez tranquila, a sua gravidez ser ótima, e você trabalhava também. A nossa vida era muito parecida, porque a gente sempre trabalhou, cuidou da casa e cuida dos filhos, né? E foi dando tudo certo e eu vivi com você todos estes momentos, desde o momento que você anunciou a gravidez até o final da sua quarentena. Sim. Eu estava sempre ali perto de você, né? É legal falar que eu sei que não são todas as mulheres que têm esse privilégio. Mas a minha mãe, ela decidiu passar a minha quarentena, ela decidiu viver comigo. Então, eu sei que isso é um privilégio, não são todas as mulheres que têm esse apoio, mas assim, realmente a senhora foi aquela pessoa que, quando eu não tinha força, quando eu não conseguia levantar, quando eu estava à beira da exaustão, do desespero, a senhora ela era aquela que cuidava de mim, cuidava do bebê, cuidava da casa, né? Porque a casa continuava ali e precisava ter alguém direcionando, e a senhora era aquela pessoa. Então, isso foi até uma quebra de... Assim, pra mim, porque quando eu engravidei também, eu achei que ia ser uma coisa, né? E depois que a minha primeira filha nasceu,
porque eu vi que não era nada do que eu tinha planejado. A gente não faz planos, E né? o Porque quanto foi diferente e o quanto eu dependia da sua ajuda, né? E o quanto a senhora foi necessária. E o fato da senhora ter escolhido me apoiar 24 horas por dia, por 40 dias, eu acho que fez toda a diferença no meu maternar, no meu primeiro maternário. Então, eu acho que isso foi uma escolha sua que impactou muito na minha vida e me mostrou muito o seu amor por mim, né? Como mãe. E também quando eu me tornei mãe, eu vi o que a senhora tinha passado e eu vi mais ainda o quão era grande o seu amor por mim, Sim. né? Então, eu acho que isso foi... Eu acho que quando eu tive bebê também foi uma revolução, né? Porque eu lhe enxerguei diferente. Eu acho que isso que foi transformador. Eu acho até que a nossa relação mudou depois disso. ficou mais forte, né, filha? A gente se ficou entendeu. mais confiante, né? Isso. Porque a gente se entendeu. E você não imagina a felicidade que foi para mim dar o primeiro banho da minha neta. Eu já vou perguntar isso. O que a senhora sentiu quando a senhora me viu segurando a minha filha a primeira vez? Ai, filha, foi um misto de felicidade com orgulho, porque a minha menininha, que era a minha boneca, porque eu enfeitava, eu arrumava, eu vivi cada momento, todas as fases da sua vida. Você foi uma filha que não deu trabalho para criar, você não passou pela fase da aborrecência. Meus filhos não passaram por essa fase, o Luiz também não passou. Então, assim, eu sempre fui fui uma felizarda de ter os filhos que eu tenho e de ver você assim, se transformar na mãe que você se transformou, porque cada dia que passa eu vejo você se superando, você sendo uma mãe melhor, com os medos de errar, medo de não dar conta, e sempre se superando, porque no outro dia você vê que você deu conta do dia que passou, e assim a gente vai vendo as dificuldades ficando para trás e você se superando sempre. E a senhora se enxerga nisso? A senhora se enxerga no que eu estou vivendo? A senhora, em alguns momentos, eu já passei por isso, foi parecido comigo, a senhora se enxerga em alguns momentos? Muito, filha, muito, sempre, porque eu vejo você tomando conta de tudo, porque você não é só importante dentro da sua casa, você também trabalha, você tem uma tarefa muito árdua na empresa. Então, eu vejo a dificuldade que você tem, da culpa que você sente de não ter tanto tempo para ficar com os filhos. Apesar de eu mesma falar para você que de vez em quando é bom você dar uma pausa para você parar, porque eles estão na fase que mais precisam de você. Então, tudo que você está passando, eu passei também. Porque eu ia trabalhar e sabia que meus filhos estavam em casa. Sim. Nós temos uma rede de apoio muito boa. Sim. Porque você tem pessoas em casa que cuidam. Que eu confio. Que confiam, são pessoas maravilhosas. Que inclusive são as mesmas. Uma delas é a mesma que tá comigo hoje, é a mesma que foi na sua época. Foi o seu melhor presente de casamento. Que é a Lene. Lene, se está assistindo, um beijo para você. Você é muito importante na nossa vida. Então, como nós temos essa rede de apoio, eu falo nós porque, como eu sou presente na sua vida e na vida dos meus netos, então eu tenho o direito de me incluir nesse nós, né? Nós temos essa rede de apoio muito boa, mas eu vejo o seu sofrimento interior de não se dedicar totalmente para os seus filhos, porque você também tem o seu trabalho. Sim. Agora me diga uma coisa, existe algo na minha forma de maternar que te surpreendeu? Muito, todos os dias. Primeiro que está diferente, logo no começo eu via você falando com a pediatra, mudou a forma de alimentar, é diferente da forma de quando você era bebê. Mas é o que é agora. São outros tempos. São outros tempos e você se saiu muito bem
com maestria. Isso me orgulha demais, filha, porque você é uma mãezona. Você é uma mãe exemplar. Obrigada. Porque eu conheço você nos dois lados, porque eu também trabalho com você e vejo você se tornando uma profissional excelente. E no momento que você está em casa, você é uma mãe excelente, esforçada, dedicada. E isso me orgulha demais, filha. Eu acho que não tem elogio melhor para uma mãe do que ouvir que ela está fazendo um bom trabalho. Agora, imagina ouvir esse elogio da própria mãe. Eu acho que não tem nada nesse mundo que pague isso, porque ela sabe como ser mãe, né? E se ela tá dizendo que eu tô fazendo um bom trabalho, eu acho que tô tirando nota 10. Então, obrigada, mãe. Com Isso não todas foi, as estrelinhas. isso não foi nada combinado. Não mesmo. E o que eu quero saber? Se a senhora se reconhece em mim como mãe ou acha que eu construí um jeito diferente de ser mãe? Filha, eu vejo sim um pouco de mim, mas eu vejo que você é muito melhor. Porque você está acertando até em cima dos meus erros. Aonde eu errei, mesmo querendo acertar, mesmo errei, mas com amor, porque eu fiz tudo o que eu fiz por você foi com amor. Com muito amor. E você tem a oportunidade de ver aonde eu errei e consertar. Então, assim, eu repito isso para as minhas amigas que convivem comigo, a Bianca é uma mãe muito melhor do que ela diz que eu fui. Então, assim, eu falo isso sempre, sempre. Você está me superando. Oh, meu Deus. Bem, e aí eu quero saber, então, qual foi a maior diferença que a senhora sentiu entre ser mãe e ser avó? Agora ela vai chorar. Diferença total, né, filha? Peraí, que eu tenho que Segurar. segurar. Você não imagina como é gostoso eu chegar na sua casa e a Meli e o Henrique gritarem assim: olha quem chegou, a vovó chegou, e vim correndo ao meu encontro. Isso revive o momento que eu chegava em casa do trabalho e você e o Luigi chegavam ao meu encontro. A mamãe chegou. Só que agora, eu não sei, é inexplicável. Eu não tenho palavras, eu não sei como explicar o amor de ser avó. Mas é mais intenso. Mas é diferente. É diferente. Eu não sei se é porque é um amor sem responsabilidade. É um amor que eu tenho o direito de mimar. Com vocês eu não tinha o direito de mimar, eu tinha que educar. Sim. E eu queria que fossem bem educados. E agora eu posso, vovó pode tudo, vovó pode mimar, vovó pode dar bem, mimar bem. Diga-se de passagem. Sim. Então, assim, é um amor muito forte que eu sabia que eu ia paparicar meus netos, tudo, mas eu não imaginava que ia ser tão forte, tão intenso, que até mesmo quando eu chego na sua casa, que eu chego abraçando ela nem fala eles, comigo. aí você pergunta: e filha, a senhora não tem mais? É porque realmente, assim, é um amor que tomou conta de mim. Eu digo sempre, para quem convive comigo, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Porque ser a vovó, a Meli me chamava de fofó. Quando ela aprendeu a falar, e era uma disputa da gente, que ela vai falar primeiro mamãe. E ela fofó. falou primeiro fofó. Sim. Então a Meli me chamava de fofó, o Henrico me chamava de bobó. Bobó. Uhum. Então, assim, eu não consigo mensurar a força desse amor, mas que é forte e me domina, sim, é forte demais, intenso e incondicional. E aí eu lhe pergunto, então, o que a maternidade lhe ensinou que a avosidade confirmou? A maternidade me ensinou, primeiro, o que é o amor verdadeiro, aquele amor forte, porque amor de mãe... Nada explica. Nada explica, né? E a avosidade,
que é muito mais forte, vem me ensinando a cada dia, porque cada fase que eu estou Vivendo de presenciando novo, né? dos meus netos, e eu estou presenciando, porque eu faço questão de ser presente, é muito gostosa de viver, é muito intensa. E é bom demais ser avó da Meli, avó do Henrico. Está me tornando cada dia uma mulher melhor. Que lindo. Vamos respirar, que agora eu vou te fazer uma pergunta que eu nunca fiz, né? E eu queria saber como foi assistir de fora momentos difíceis, sabendo que eu precisava encontrar minhas próprias respostas. Filha, apesar de ser muito presente na vida de vocês, estar sempre lá, eu creio que eu soube me posicionar porque eu me retiro, eu não me meto nos seus assuntos com seu marido, porque você precisa caminhar, viver a sua própria história, você não precisa repetir a minha história, você está vivendo a sua história. Então, assim, isso eu respeito muito. Eu sei que você foi bem educada, bem formada. Você, apesar de sentir insegurança, os seus medos, mas tudo isso você vai conseguir vencer tudo isso, porque você é capaz. Você foi preparada e você está apta e preparada para enfrentar a vida. Porque eu fui bem educada, né? Diga-se de Obrigada. passagem. Espera só um pouquinho, mãe, segura aí, que a gente vai falar da Oi Bebê. Na minha época, não tinha Oi Bebê, né? Então, me conta aí, traz aqui a Oi Bebê. Vou colocar ela aqui para a senhora ver também. Olha este pacote. Tinha isso na minha época? Não tinha, não tinha. Então, deixa eu lhe mostrar isso aqui. Mais uma vez, tinha na minha época? Não tinha. Conte Que um qualidade. conte um pouquinho como que era. Filha, na sua época, lá em casa era assim, você só usava fralda para sair. Em casa era de pano. De pano. Então, assim, Eu não o sei varal como era que a cheio senhora de fraldas conseguia. estendidas, lavava muita fralda todos os dias. Passado, e já guardava no ponto de só, já dobradinha, daquele jeito. Eu não pra sei usar. como que a senhora Então, dava conta. Fralda descartável era só para sair de casa. Então, E com era certeza não era E isso. não era isso Olhe aqui, esse olha. toque. Veja, parece realmente um tecido. Ela é muito macia. Ela tem um elástico muito confortável na pele do Olha essa bebê. Não praticidade, Só marca. de não ter aquele Eu não sei mais adesivo usar que machucava fralda sua com. perninha. Sim. Eu não sei mais nem usar a fralda de tira. Realmente a fralda da Oi Bebê, ela é muito macia, confortável, deixa a pele do bebê muito segura, né? Confortável. Então, gente, é assim. Isso aqui é vida. Tenho certeza que na sua época teria lhe salvado como me Muito, com salva certeza. hoje. Então, Oi Bebê, ele bem, você também. Então, eu quero saber se existe alguma lembrança minha com meus filhos que ficou guardada no seu coração. Tem algum momento? Vários, vai ser difícil citar só um. Mas vários, filha. Mas assim, vamos lá para o hospital quando a Meli nasceu, que você teve dificuldade de amamentar. Aquele seu sofrimento foi meu sofrimento. Foi. Nós sofremos juntas. Sim. Então isso foi muito marcante, porque a Meli nasceu sem saber mamar. Ela não sabia fazer a pega. pegar. Isso. Então aqui, assim, foi sofrido. E várias vezes a senhora, eu acho que também me enxergou a minha dor e falou: filha, tá bom, filha, chega, já deu. Não precisa você sentir isso, né? Várias vezes. Mas também a senhora soube respeitar a minha decisão de continuar tentando e me deu força para isso, Sempre. né? Por mais que a senhora sentisse a dor de
a minha dor, né? Ver lá a situação, o sofrimento, a angústia de não estar dando certo. Mas a senhora também viu que eu queria muito e me apoiou, E né? apoiei. E conseguimos, E né, conseguimos. filha? Conseguimos Isso aí juntas. foi muito marcante, muito Foi. marcante. É Foram, uma história que eu conto sempre quando alguém está falando de amamentação. foram noites que, meu Deus, era desesperador. Ela tinha fome, Você tinha muito eu leite. tinha leite, ela não conseguia mamar e a mamãe acalentava. Eu tentava, eu muito cansada e nada dava certo. E foram muitas noites ali naquela angústia mesmo, sofrido, filha. aquele sofrimento, mas depois passou, né? Vencemos, né, filha? Vencemos juntas, porque a senhora estava do meu lado ali. E a nossa Mili tá aí, linda, Tá maravilhosa. aí. Bem alimentada e bem nutrida. Mamou bem, né? Mas eu acho No que final. realmente foi algo bem marcante. E o que a senhora sente quando vê a nossa história continuando através das crianças? Filha, eu sinto assim que todo o amor que eu dediquei para você valeu mais do que a pena, porque você consegue enxergar isso. Eu sou muito feliz de ver que você reconhece isso, né? E também, assim, tudo que eu fiz por você, até quando eu errei com você, eu vejo que você se superou, porque você entendeu, me entendeu e sempre me apoiou. Então, assim, você, para mim, eu era o seu porto seguro e agora você é o meu porto seguro. Nós estamos num momento de que a gente está mudando de papel, porque eu vejo você agora uma mulher feita, adulta, e está começando a me assumir agora, né? Que eu sempre tomei conta de você e agora você toma conta de mim. Mas eu posso lhe falar uma coisa, eu acho que todo ser humano tem fases, tem etapas da vida. E eu acho que é natural a gente achar em algum momento que a gente é autossuficiente, que a gente não precisa de ninguém, que a gente sabe tudo. Eu acho que essa fase da vida de qualquer pessoa, ela existe. Mas eu passei por essa fase e achei ali, nos meus 20 e poucos anos, que, não, sou ok, eu me basto, eu sei de tudo. E quando eu me tornei mãe, eu me tornei tão dependente da senhora que eu enxerguei que assim, eu não sei de nada. Mas com a sua presença as coisas ficam mais fáceis. E na hora que eu realmente não sei de nada, eu não sei como resolver, que eu tô em desespero, que eu vejo uma situação que eu preciso muito de apoio, eu tenho a senhora. E eu sou felizarda demais, eu sou privilegiada, porque eu tenho o seu apoio. Nós somos amigas, mas esse respeito, esse elo de mãe e de filha, ele é muito forte. Sim. Né? Apesar da gente conversar, da gente gostar de fazer as coisas juntas, gostar da companhia da outra, mas... E até se desentender. Até no desentendimento tem respeito, né, filha? Mas o elo de mãe e filha, ele é forte, ele é muito... Ele é um alicerce aqui da nossa relação, né? Com muito respeito. E a gente se entende. E eu acho que isso é muito lindo. Eu sei que não são todas as pessoas que têm essa relação, mas eu tenho certeza que o meu maternar, ele é muito mais fácil, porque eu tenho a senhora. E eu te amo muito. Eu te amo mais ainda, filha. É muito bom ver, e felizarda sou eu, filha, de saber que o que você vê, o melhor de mim que você vê em mim, tá super melhor em você, filha. Tá super melhor em você. Porque eu não me vejo em você, eu vejo você uma mulher muito melhor. Obrigada. Uma mulher muito mais empoderada, posso dizer assim.
Então, assim, você é um orgulho para mim. É um orgulho. O legal é que a gente nunca teve essa conversa, então Verdade. estamos conversando primeira Oportunidade vez. foi essa. É. E eu quero lhe agradecer muito por ter topado vir aqui e dizer que acho que com certeza esse é o episódio mais emocionante dessa experiência que eu tô vivendo também, né? E eu não poderia deixar de lhe chamar, porque a senhora é a minha referência de mãe. E tudo que eu sei, eu aprendi com a senhora. Então, obrigada pela presença e é isso. Filha, na Bíblia, em Provérbios 17, eu vou ler aqui, porque é o versículo que diz em Provérbios 17, versículo 6. Diz: os netos são a coroa dos avós e o orgulho dos filhos são os seus pais. Então, por mais que eu lhe elogie e fale o que eu tenho que falar, eu sei que você vai ter sempre aquele sentimento de culpa de ter pouco tempo para os seus filhos. Mas não se sinta, filha, porque os seus filhos vão ter muito orgulho de você. Muito orgulho de ver a mulher que você se tornou, que você está se tornando todos os dias, porque eu passo o dia com você na empresa e vejo isso, o seu desempenho, o seu interesse, a sua garra. Então, o que você sente culpa agora de não estar tão presente na vida dos seus filhos vai se tornar, isso tudo vai se tornar orgulho para eles, porque eles vão certamente sentir orgulho de você. Obrigada, mãe. E Obrigada. você é uma mulher louvável. Obrigada. Deus abençoe muito você. Amém. Eu te amo demais. Eu te amo. Filha, eu gostaria de encerrar repetindo para você as frases da nossa canção. Fala qual é a nossa canção. Because You Loved Me, de Celine Dion. Por toda a verdade que você me fez enxergar. Por toda a alegria que você trouxe na minha vida. Por tudo de errado que você transformou em certo. Por todo o amor que eu encontrei em você. Você foi a minha força quando eu me senti fraca. E você foi a minha voz quando eu não pude falar. Eu sou o que sou porque você me amou. E eu sou o que sou, porque a senhora me amou. Gente, olha, por essa ninguém esperava. E assim encerramos mais um episódio de Oi Mamãe Podcast. Muito obrigada, mãe, por estar aqui. Com certeza foi muito emocionante e muito gratificante ouvir tudo isso que na correria do dia a dia a gente acaba não conversando, a gente acaba não... A rotina nos consome. Nos então, consome, assim, o dia a dia. Tempo, né, isso. Então, obrigada pelas palavras, pelo reconhecimento. E se sinta reconhecida também, porque Sim, a senhora é minha sim, inspiração. Deus te Então, abençoe, filha. muito obrigada. Te amo. Oi, bebê, ele vem, você também é. Oi, bebê. E assim chegamos ao fim da nossa primeira temporada. Foram muitas conversas, aprendizados, risadas, lágrimas e encontros que deixaram marcas bonitas. Mas terminar ao lado da minha mãe me fez lembrar que toda história tem raízes. E que são elas que sustentam tudo que vem depois. Obrigada a você que esteve conosco até aqui. A primeira temporada termina hoje, mas algumas histórias nunca terminam. Elas apenas seguem sendo contadas pelas próximas gerações. Até a próxima temporada. Oi, bebê, ele vem você também.